se revestem de louvor. Pois é que se manifesta a vontade do Senhor, que nos quer um povo unido a serviço da missão, animado e destemido por amor e vocação. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor, nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor, nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas. Nossos passos já se encontram a caminho do altar, nossas vozes já decantam o que vimos proclamar neste mundo tão bonito, mas que pede redenção. Nosso sim ao Deus bendito, por amor e vocação. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor, nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor, nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida, gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, e vamos trazer o transcendente para o imanente. Sejamos prudentes, sejamos uma igreja missionária em saída, estejamos em fraternidade, que tudo seja para a maior glória de Deus. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus! Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo:
Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus! É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É ser desapegado das coisas materiais e viver sem nada antepor ao amor de Cristo. Essa é a pedagogia fundamental do Evangelho de hoje, desse dia 28 de fevereiro, segunda-feira da 8ª semana do tempo comum. Um jovem aproximou-se do Senhor e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? E nós temos que olhar como nós estamos vivendo. O que devemos fazer? É amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, amar todas as pessoas e viver sem nada antepor ao amor de Cristo. Que o jovem observava tudo o que estava escrito na lei. Mas uma coisa faltava para ele, como Cristo Senhor disse: uma só coisa te falta. Vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, depois vem e segue-me. É ser desapegado do capitalismo. É ser desapegado das coisas materiais. É olhar nas coisas do transcendente. É viver sem nada antepor ao amor de Cristo. Será que nós estamos vivendo sem nada antepor ao amor de Cristo? Estamos progredindo sempre mais e mais ao vosso amor? O jovem chamou o Senhor de bom. E o Senhor disse: um só é bom, só Deus é bom e mais ninguém. É Jesus anunciando o reino. No estudo de Cristologia, o Jesus histórico. E Jesus argumenta, primeiramente, perguntando por que me chamas de bom. Só um é bom, só Deus é bom. E perguntou: tu conheces os mandamentos? Perguntou dos mandamentos lá do Antigo Testamento do Pentateuco. E o Senhor argumentou os mandamentos: não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele vivia os mandamentos, mas a lógica principal ele não vivia. É viver sem nada antepor ao amor de Cristo, é não ser apegado às coisas materiais, ao capitalismo. E por que Jesus pediu para ele vender tudo o que tens e dar aos pobres e o seguir? Qual é a realidade que transparece? Será que temos que vender tudo o que temos? Quem tem carro, celular, um bom relógio, sua casa? Não, jamais. A lógica que Jesus nos orienta é para não ser apegado às coisas materiais, não ser apegado ao capitalismo. Temos que ter um carro, um bom celular, um bom relógio, uma boa roupa, quem tem casa, uma boa casa, e ter as coisas para se manter, ter as coisas para repousar, mas não ser apegado ao capital, não ser apegado a nada disso,
é viver sem nada antepor ao amor de Cristo. Como comenta São Cipriano de Cartago e o nosso glorioso patriarca São Bento argumenta em sua regra: viver sem nada antepor ao amor de Cristo é ser desapegado das coisas materiais do capitalismo. E o Senhor argumentou os mandamentos. Para o jovem, ele disse: tudo isso tenho observado. E Jesus olhou para ele e viu que ele não vivia sem nada a antepor ao vosso amor, não buscava verdadeiramente a Deus. E a lógica que transparece nessa realidade, Jesus argumentando para ele vender tudo o que tens e dar aos pobres, a lógica é para ser desapegado do capitalismo, é buscar verdadeiramente a Deus, ser desapegado das coisas materiais, ajudar o próximo, ajudar quem precisa e ser desapegado do capitalismo. Todos têm que ter as suas coisas, o seu lazer, as suas coisas, mas não ser apegado ao capitalismo. É o que Jesus orienta e falou: depois vem e segue-me. E Jesus está argumentando nessa realidade para ele viver sem nada antepor ao vosso amor. E ele ficou muito abatido, o jovem ficou muito abatido, cheio de tristeza, porque era muito rico. A realidade que transparece nessa perícope que o jovem ficou cheio de tristeza é que ele era muito apegado às coisas materiais, muito apegado ao capitalismo. E Jesus viu que ele era muito apegado ao capitalismo, argumentou: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Porque Jesus disse como é difícil um rico entrar no reino dos céus? O difícil é que são apegados às coisas materiais, muito apegado às coisas materiais, muito apegado ao capitalismo. E Jesus está chamando todos a se converter e não ser pegado ao capitalismo. E os discípulos ficaram admirados com as palavras. E o Senhor, falando, argumenta outra vez: como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Um camelo passar pelo buraco de uma agulha? Que camelo que Jesus está falando? Que agulha que Jesus está falando? Será que é uma agulha de costura? E Jesus está falando de um camelo, um grande camelo, animal camelo, que tem lá na Ásia, no Egito, no Oriente Médio? Sim, o camelo é o camelo do Oriente Médio, mas o buraco de uma agulha não é a agulha de costura. Buraco de uma agulha é um local que, tipo um túnel, um pequeno túnel que tinha no Oriente Médio, se chamava agulha. E por que Jesus fala que é mais fácil o camelo passar pelo buraco dessa agulha, desse túnelzinho, do que o rico entrar no reino de Deus? Porque são apegados ao capitalismo, ao materialismo. E Jesus está chamando todos à conversão, a não ser apegado às coisas materiais. Os discípulos ficaram muito espantados. E Jesus argumenta: para Deus tudo é possível. Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Para que todos se convertam e vivam sem nada antepor ao amor de Cristo, não sejam apegados ao capitalismo.
que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, ilumine e guie todos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e vivam sem nada antepor ao amor de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora da Defesa, Virgem poderosa, recorro à vossa proteção contra todos os assaltos do inimigo, pois vós sois o terror das forças malignas. Eu seguro no vosso manto santo e me refugio debaixo dele, para estar guardado, seguro e protegido de todo mal. Mãe Santíssima, refúgio dos pecadores, vós recebeste de Deus o poder para esmagar a cabeça da serpente infernal, e com a espada levantada, afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus. Curvado sob o peso dos meus pecados, venho pedir a vossa proteção hoje e em cada dia da minha vida, para que, vivendo na luz do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa, depois desta caminhada terrena, entrar na pátria celeste. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Imaculada, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. Pelo fim dessa guerra, por todos os nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo na Ucrânia, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. Rezemos pelo descanso eterno de Joaquim da Silva Diniz, que hoje completa 7 dias. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno, e brilhe a vossa luz. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno, e brilhe a vossa luz. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Longe está